Reinaldo Azevedo, o presidente Michel Temer, falou em unificar os regimes de aposentadoria dos servidores e do trabalhador do setor privado. O que você acha sobre isso? Acho bom, é uma questão de vergonha na cara. Se o governo for mesmo por aí, irá pelo bom caminho. Ocorre que o bom nem sempre é o fácil. Consta que o governo está em busca de um relator para a PEC da reforma da Previdência. Políticos são doidos para relatar medidas importantes que podem nascer com selo de históricas. Essa pode, mas eis uma história que poucos se mostram dispostos a fazer porque conhecem o potencial de desgaste. Não se iludam, aqueles 366 votos em favor da PEC que estabelece o teto de gastos não devem enganar ninguém. Hoje seria pouco provável que igual número se repetisse num texto que definisse a reforma da Previdência ou a reforma trabalhista. E por que é assim? Ainda que o teto de gastos acabe tendo impacto na vida das pessoas, aliás, um impacto que deve durar muitos anos e se torce para que seus efeitos virtuosos apareçam logo, trata-se de algo bem mais etéreo, difícil de mensurar. Não que vá acontecer necessariamente, trata-se de um raciocínio apenas hipotético, este que farei agora. Digamos que os serviços públicos piorem um pouco. Já são ruins o suficiente para manter um nível de indignação em índices elevados, porém estáveis. É difícil, no entanto, quando se trata de mudar uma regra de aposentadoria ou, sei lá, uma expectativa de direito. E, em alguma medida, a reforma da Previdência há de fazer isso. O PT, a CUT e as esquerdas só esperam o texto base proposto pelo governo vir à luz para tentar botar a tropa na rua. É claro que as coisas não ficarão como estão. Se ficarem, o sistema quebra e os adversários do governo contam com as propostas de mudanças para botar fogo no circo. Voltemos a Temer. Na entrevista que concedeu nesta terça, afirmou que todos os setores da sociedade darão a sua contribuição e, pois, estarão sujeitos a mudanças, incluindo os políticos. É bom que assim seja, afinal, a população não quer a sensação de que paga o pato sozinha. A mais, o presidente também deu a entender que o texto base do governo vai unificar os regimes público e privado da Previdência. Essa unificação é essencial. Quando se comparam as realidades do servidor e do trabalhador do setor privado, o que se tem de fato é o cotejo de uma casta superior com uma casta inferior. E os números provam isso. Números inquestionáveis. Querem ver? Contribuem com o INSS 54,8 milhões de trabalhadores, o que sustenta o pagamento de benefícios a 33 milhões de pessoas. O déficit em 2015 foi de 85 bilhões de reais, ou R$ 1.551 por contribuinte. No caso dos servidores, a conta chega a ser pornográfica. 6 milhões de servidores de todas as esferas contribuem para o sistema que paga benefícios a 3 milhões de pessoas. Nesse caso, o déficit é de 127 bilhões de reais, ou, atenção, de 20 mil por contribuinte. A aposentadoria do setor público, que, como demonstrou recentemente a Fundação Getúlio Vargas, constitui a casta salarial do Brasil, é a maior responsável pela insolvência do sistema. Esquerdistas como Guilherme Boulos, Paulo Paim e alguns outros trapaceiros intelectuais insistem, ora vejam, que a Previdência é superavitária porque o artigo 195 da Constituição destina à Seguridade Social recursos oriundos da CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, COFINS, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, e loterias. Nem preciso crer e esmiuçar a desonestidade intelectual de quem toma a Seguridade Social, que inclui, além da Previdência, a saúde pública e assistência social, como sinônimo de Previdência. Um capítulo delicado da reforma serão os militares, que têm regime próprio. É claro que terão de dar a sua contribuição. Em 2015, os servidores federais aposentados eram 945.062, com um rombo de 72,5 bilhões. Desse total, 45% eram militares. É evidente que é preciso elevar a idade da aposentadoria para 65 anos, mas não há saída, acreditem, se a Previdência continuar a alimentar um regime de castas. Reitero, o déficit por trabalhador do setor privado que contribui com a Previdência é de R$ 1.551. O de cada servidor é de R$ 20 mil. E qual é a primeira categoria a reagir quando se fala em igualar direitos e deveres? Ora, a dos servidores. Os privilegiados sempre gritam mais. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.